Papo Mineiro hoje é uma entrevista que eu estou muito satisfeito de fazê-la, porque é de uma mulher de fibra, uma mulher que nunca recusou serviço e que tem uma quantidade de legados enorme. Então, nós vamos falar uma prosa de limpeza urbana com a arquiteta Maeli Borges, que se formou em urbanismo e engenharia sanitária. Atuou na limpeza urbana e na gestão dos resíduos sólidos de Belo Horizonte. Nós vamos perceber que esse segmento muito se deve a ela e se confunde com a própria vida dela. Né? Atuando no saneamento, como analista do primeiro plano diretor de limpeza urbana de Belo Horizonte, que deu origem à criação da nossa SLU, Superintendência de Limpeza Urbana. No cargo de engenheira assistente do superintendente, abriu caminho para outros profissionais mulheres. Está vendo que era além do seu tempo, né? Durante 34 anos na SLU, defendeu a admissão da mulher na varrição pública, implantou o primeiro aterro sanitário ali junto à BR-040, estava também a usina de triagem de recicláveis e compostagem de núcleo orgânico. E deu também fim ao lixão em 1975. Coordenou a comissão que elaborou a primeira legislação de limpeza urbana e o regulamento da SLU, e que teve em vigência de 1978 a 2012. Criou uma metodologia de planejamento para a coleta de resíduos sólidos e varrição pública. E também trabalhou na descentralização operacional da SLU, que foi dividida em 14 distritais e a lei da sede própria. Presidiu a primeira CIPA da SLU e coordenou como assessora técnica o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho e o Serviço Social aos servidores. Participou de um projeto importante, a Educação para a Limpeza Urbana, desenvolvido nas escolas públicas de Belo Horizonte. Participou da implantação do projeto piloto de coleta seletiva, bem como a coleta de resíduos de serviços de saúde pela SLU. Então, a gente percebe uma pessoa experiente e não deixou que nada faltasse para uma boa limpeza urbana na capital mineira. Seja bem-vinda, Maeli. Bom dia, Hernani. Que bom, uma goiana está no Papo Mineiro. Não é goiana, é uma mineira já. Já sou mineiro, sou cidadão honorário de Belo Horizonte, tem mais então que nós somos ser mineira, colegas, né? Nós somos colegas, eu também sou. Pois é, nós dois. Que coisa boa, viu? Nós encontramos várias vezes nessa caminhada, né, Maeli? Exatamente. Tenho muita admiração pela mulher e pela profissional, Maeli. Viu? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho, né? Porque não dá, né? 30 minutos, 30 e poucos minutos, não dá para você contar toda a sua história, mas dá para você contar algumas coisas bem interessantes. Não, vamos contar alguma coisa que a gente fez para a limpeza urbana de Belo Horizonte, né? Isso. Eu saí lá de Goiás em 1960, vim estudar em Belo Horizonte, na época chamava curso científico, e a partir daí eu optei por arquitetura. Em Goiás, na Universidade de Goiás, não tinha curso de arquitetura ainda, ele só foi criado quando eu já estava cursando arquitetura na UFMG. Então, eu fiz o curso de arquitetura, me graduei em arquitetura, por sugestão de 2 professores que eu tive, eu fui fazer o curso de engenharia sanitária. Eu já tinha feito arquitetura, urbanismo, também na UFMG, e fui fazer o curso de engenharia sanitária, lá na Escola de Engenharia. Terminado o curso de engenharia sanitária, eu tive a felicidade de concluir os cursos numa época que tinha emprego.
né? Engenheiro não precisava correr atrás de emprego, tinha emprego. E me ofereceram para trabalhar na limpeza urbana de Belo Horizonte, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no Departamento de Engenharia Sanitária como assessora, para cuidar prioritariamente de limpeza urbana em Belo Horizonte. Fui para a Prefeitura de Belo Horizonte e, com muito gosto, eu comecei a trabalhar em limpeza urbana e foi uma coisa assim que realmente me fascinou, porque a limpeza urbana, você tem atividades técnicas, você tem atividades sociais, você tem atividades que você nem imaginava que podia ter em limpeza urbana. E você pode mudar, virar seu diploma na hora que convém. Se é uma ação de planejamento, você vai atuar como urbanista. Se é uma ação de arquitetura, você vai atuar como arquiteta. Se é uma ação só de saneamento, você vai atuar como engenheiro sanitarista. Então, deu para eu aproveitar bastante o que eu aprendi na universidade e, a cada momento, eu introduzia alguma coisa nova na limpeza urbana de Belo Horizonte, porque eu era sempre escolhida para coordenar trabalhos novos, porque eu não recusava trabalho. Muita gente não gostava de mudar de cargo. Eu adorava mudar de cargo. Por quê? Cada cargo que eu ia, eu aprendia mais alguma coisa. E até eu gosto muito de citar minha conterrânea Cora Coralina. Cora Coralina é uma escritora que eu admiro muito. Então, a Cora Coralina, ela sempre dizia que a gente, o saber, a gente aprende com os mestres e com os livros. O saber. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. E eu estava no lugar certo, que eu fui trabalhar... É de uma profundidade, né? É de uma profundidade isso, né, Maíra? Isso. Eu fui trabalhar com os funcionários mais humildes da prefeitura, os mais leais, os mais comprometidos com o órgão que eles trabalham. Impressionante como o gari, ele gosta do que faz, ele faz com prazer e ele mostra para a população. Tanto é que tem tanta criança que adora ganhar o uniforme de gari para passar o quê? Seu aniversário com o uniforme de gari. Por quê? Porque o gari é uma pessoa carismática, é uma pessoa assim que ela mostra para a população que aquele trabalho difícil que eles fazem com tanta dedicação que reduz o peso do trabalho, né? E na limpeza urbana de Belo Horizonte, eu comecei logo que a SLU foi criada, que a SLU foi criada em decorrência de um plano diretor, que eu fui analista dele para fins de aceitação. Eu ainda estava na prefeitura, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, quando eu analisei esse plano, e foi criada a SLU. E, na época, a limpeza urbana era atividade para homem. Era machismo total. E eu vim quebrando barreiras, sem nenhum comprometimento com esse machismo, e fui admitida na SLU com matrícula número 002. Portanto, só teve um homem antes de mim para me admitir, que foi o professor Marcos Costa Câmara, um engenheiro sanitarista de muitas qualidades, que muito fez pela SLU de Belo Horizonte. Então, eu fui trabalhar na SLU, e a nossa primeira prioridade na SLU não foi a coleta de lixo, que dá visibilidade para a população, não. Porque a coleta de lixo todos os dias passa na porta da sua casa, ou pelo menos dia sim, dia não. Então, a visibilidade é muito grande para a coleta de lixo. Mas a nossa prioridade não foi essa. Foi a destinação final do lixo. Belo Horizonte tinha um lixão de triste memória,
porque numa época que teve um período chuvoso muito intenso, esse lixão desabou e matou várias pessoas, soterrou várias pessoas. Então, a nossa prioridade foi essa. E eu coordenei a implantação do primeiro aterro sanitário de Belo Horizonte, que começou a operar em 17 de fevereiro de 1975, no mesmo terreno, lá na BR-040, que foi implantado o aterro, estava sendo construída a usina de triagem de materiais recicláveis e de compostagem do resíduo orgânico, mandando para o aterro apenas o rejeito. Só para a gente ter uma ideia, naquela época a gente não tinha uma legislação de limpeza urbana no país. A legislação de limpeza urbana só aconteceu no dia 2 de agosto de 2010. E nessa legislação de limpeza urbana, o que foi previsto? Foi previsto que aterrar era só para rejeito. Que tudo que se pudesse fazer, devia fazer antes, reaproveitar, reutilizar, reciclar, tratar. Depois é que vinha, lá no final, fazer a destinação do rejeito. Nós estávamos em 75 com esse conceito. Olha o tanto que a gente estava evoluída em relação ao país. Em 75, nós acabamos com o lixão de Belo Horizonte. Hoje, nós ainda temos aí quase que 50% dos municípios tendo lixão. Mesmo a lei sendo de 2010, já está com tanto tempo de vigência, os lixões não acabaram. Mas Belo Horizonte, desde 17 de fevereiro de 75, graças a uma equipe que foi formada pelo professor Marcos Costa Câmara, e eu estando à frente como coordenadora, a gente deu esse pulo, esse salto de qualidade para trazer qualidade de vida para a população de Belo Horizonte. Então, eu acho que o aterro e a usina de compostagem, uma solução conjunta que casavam bem, foi a primeira solução que a gente merece citar da SLU. Depois a SLU teve muitas e muitas outras atividades importantes, mas algumas atividades eu gosto muito de lembrar, que foi quando eu fui superintendente da SLU, porque lá eu exerci vários cargos, fui passando de um cargo para outro, fui da área de operação, fui da área de planejamento, da área de manutenção de veículos, disposição final do lixo. Então, em cada lugar desses que eu fui passando, eu fui acumulando alguma experiência, principalmente aprendendo muito com o servidor da limpeza urbana. Por incrível que pareça, não são os cursos que a gente faz na universidade que nos dá a possibilidade de criar soluções novas. São as possibilidades que a gente tem de aprender com aquele que faz. Ele não sabe a teoria, mas ele sabe fazer. Tanto é que, quando eu fui implantar uma metodologia para coleta de lixo, o que eu fiz? Eu entrei no caminhão de lixo, eu acompanhei o itinerário todinho dentro da boleia, né? Junto com o motorista. Eu fui fazendo o itinerário, escrevendo. Entrou na rua tal, virou à esquerda na rua tal, à direita na rua tal, e fui fazendo aquele itinerário escrito dentro do caminhão. Cheguei na SLU, eu passei esse itinerário para uma planta, xerox de uma planta de Belo Horizonte, fiz aquele itinerário e fui vendo os erros que aconteciam naquele itinerário. Quantas vezes os garis passavam na mesma rua porque era mão única? Então, eles não tinham aquela visão de planejamento para fazer um itinerário racional. Quantas logística, vezes... né? A logística, né?
Isso. Quantas vezes eles subiam uma declividade íngreme, ao passo que eles podiam descer aquela declividade com menos esforço. Então, eu fui verificando todos os itens que eu podia racionalizar aquele itinerário. Qual que era a velocidade de coleta, qual que era a quantidade de resíduos que cada gari coletava, qual que era o peso do recipiente que eles recolhiam. Tinha gente que tinha calosidade óssea no ombro, de tanto pegar tambor pesado, jogar no ombro para jogar no caminhão. Por quê? Porque não existia na época o saco plástico para condicionar o lixo e nem existia assim, um volume fixado como o volume máximo que eles podiam coletar. Então, eles coletavam peso demais, tinham muito problema de saúde, com hérnia de disco, com distensão muscular, caminhão de carroceria aberta, era o problema do cisco no olho. Então, assim, eu fui para uma área, logo depois de implantado o aterro, eu fui para uma área muito gratificante. Eu fui trabalhar como assessora técnica da SLU para cuidar de medicina do trabalho, serviço social, serviço de segurança do trabalho e coordenar a primeira CIPA, ser a presidente da primeira CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. O que eu fiz nesse período? Fomos verificar por que dos acidentes, analisar os acidentes, o que estava acontecendo, que os garis estavam se acidentando tanto. Jornada de trabalho enorme, muito grande. Final de jornada, eles já estavam estressados, se acidentavam mais. Os caminhões não tinham um estribo maior para eles pularem no caminhão e continuarem a jornada. Às vezes, eles caíam a hora que eles iam subir no caminhão para continuar o itinerário. O retrovisor pequeno não dava para o motorista ver o gari lá atrás, se ele estava atravessando a rua ou não. Então, nós fomos readaptando os veículos para dar segurança de trabalho para os garis. Não foi só isso que me causou assim, uma alegria muito grande. A outra foi a gente ter trabalhado os garis alcoólatras. Trabalhamos esses garis para que eles se tratassem e saíssem do alcoolismo e pudessem retornar para suas famílias. E conseguimos muito recuperar gari alcoólatra, porque eles bebiam muito. E nesse trabalho teve a participação de um colega nosso, o Lucas Santana Cabral, que faleceu mês passado. Era meu vizinho, e ele é que trabalhou mais de perto, ele era técnico em segurança do trabalho, ele é que trabalhou mais de perto com os garis para reduzir esse alcoolismo. Tivemos também um trabalho de uma assistente social, Maria Angélica Nasser Cury, que foi fundamental, e um trabalho do saudoso médico que trabalhava com a parte de medicina do trabalho e que faleceu também, já tem mais de 2 anos. Então, foram, assim, pessoas fundamentais. O Dr. Walter Rodrigues da Costa, esse médico do trabalho, ele era veterinário também. Eu até brincava com ele, não vira o diploma aí não, porque eu quero seu diploma de médico. Mas, assim, foi um trabalho muito bom. Outra coisa que eu gostei muito também, além dos planejamentos todos que a gente fez, por exemplo, de centralizar a SLU e fazer com que os trabalhos fossem feitos por regional de limpeza urbana. Na verdade, nós chamamos de distrital de limpeza urbana. Nós descentralizamos operacionalmente a SLU
antes da prefeitura criar as administrações regionais. E em cada divisão de limpeza urbana, nós criamos uma sede operacional para que os garis que morassem ali nas imediações trabalhassem naquela sede para ter redução de percurso, para ter redução de acidente de percurso, tinha muito acidente de percurso, principalmente para aqueles que iam de bicicleta. Então, esses garis, eles trabalhavam mais perto de casa. E começamos a fazer os planejamentos por distrital de limpeza urbana. Então, o planejamento de coleta era dentro daquela área limitada ali, que tinha uma sede operacional, com garagem para os veículos saíam de lá, os garis tinham menor percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E, além dessas sedes operacionais, quando eu fui superintendente da SLU, nós criamos 14 sedes de apoio à varrição. Eram sedes pequenas, mas que davam a condição, primeiro, de ter instalações sanitárias, principalmente para as mulheres, né? Que a introdução, a admissão da mulher se deu por um parecer meu. A mulher não trabalhava na varrição pública, foi um parecer que eu dei, e, inclusive ajudada por uma vereadora que trabalhou muito em cima disso, a Júnia Marise. Nós conseguimos, e com o apoio do superintendente, Marcos Costa Câmara, nós conseguimos admitir a mulher para varrer a rua. Antes não, mulher não varria a rua, e mulher só podia trabalhar como empregada doméstica. Quando elas começaram a trabalhar na limpeza urbana, elas ficaram muito felizes. Primeiro, porque o uniforme dava a elas visibilidade como pessoa. Segundo, porque elas tinham carteira assinada e em casa de família elas não tinham isso. Muitas madames adoravam ter empregada doméstica, mas não se dispunham a assinar a carteira da empregada doméstica, né? Então, assim, lá na SLU elas me chamavam de Mãe Eli. Mas eu gostava muito delas. É pena que hoje a gente quase não vê mais a gari, mulher, varrendo rua, né? Só homem. Mas eu defendi muito a admissão das mulheres na varrição. Então, nós colocamos em funcionamento 14 sedes de varrição. Sedes pequenas. Agora, essas sedes sempre tinham um terreninho onde elas plantavam a hortinha para melhorar a sua alimentação. Então, além da parte de ter uma cozinha, ter um banheiro, ter um local para guardar seus materiais, porque na caixa de ferramenta elas eram roubadas, a caixa de ferramenta ficava na rua, aí passou a ficar na sede. Elas tinham também, além disso, elas tinham também um local para fazer o plantio de uma hortaliça, de uma verdurazinha, para complementar a sua alimentação. Então, isso aí foi uma coisa que eu gostei muito de fazer enquanto eu fui assessora técnica da SLU. Agora, quando eu fui superintendente, nós tivemos um trabalho também que foi um trabalho maravilhoso. Foi a alfabetização dos garis, mulheres e homens que não sabiam ler. Esse trabalho foi feito junto com a Administração Regional Centro-Sul, e depois do expediente, elas tinham aula lá no Parque Municipal, era Imaco, né? Eu acho que Imaco. Chamava. E nesse local, elas tinham aula, e antes elas recebiam um marmitex, que a Administração Regional Centro-Sul fornecia, e a alegria delas, quando elas tiveram a primeira formatura, né? Formatura de Mobral, foi grande demais. E elas falavam, não, agora eu já posso viajar sozinha, porque eu chego na rodoviária de São Paulo, eu leio lá direitinho qual o ônibus que eu tenho de pegar para ir para a casa da minha filha,
ou para pegar o trem para ir para tal lugar, ou para pegar o metrô. Então, isso também foi uma coisa assim que realmente foi muito bom, né? Que coisa Não é, boa. não é coisa técnica, Não. é coisa social, né? Então, eu acho que era por isso que meus professores falavam comigo, vai fazer engenharia sanitária, o seu perfil é mais para esse lado. É da mãe Eli mesmo, né? É da mãe Eli. Era mãe Eli. Era engraçado, viu? Agora, Agora, meus filhos, quando pequenos, eu tenho 3 filhos. A Lavínia, a primeira, ela é médica. O Leonardo, o segundo, é advogado. E a terceira, a Lília, é bióloga e agrônoma. Então, nenhum foi para a área de arquitetura nem de engenharia. Mas meu filho, ele falava que ele queria ser motorista de caminhão de lixo, quando ele era pequenininho. Eu falei, mas por que você não quer ser gari? Não, eu quero ir dentro do caminhão. Eu falei assim, mas olha que esperto. Ele queria ser motorista de caminhão de lixo. Então, assim, meus filhos foram aprendendo desde pequeno a separar o lixo, a não jogar nada no chão, a não deixar cair nada na rua. Então, esse meu filho, quando ele queria me perturbar um pouquinho, né, ele falava assim, hoje eu vou jogar lixo na rua. E hoje ele é um dos defensores aí do direito ambiental. Ele fez doutorado na Sorbonne em direito ambiental, trabalha em Brasília e é professor de direito ambiental e direito internacional de uma universidade de Brasília. Muito bom. Eu acho assim que a gente transmite muita coisa para os filhos da gente. Não precisa de ser arquiteto nem engenheiro, sanitarista, para trabalhar com o meio ambiente, para proteger o meio ambiente. Ele, por exemplo, como advogado, ele faz isso com muita maestria. Não tem dúvida. Mas, Maeli, nós nos encontramos também na Sociedade Mineira de Engenheiros, depois do CREA. Sei também que você tem uma participação muito importante dentro da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Né? Olha... Então, conta um pouquinho para nós essa participação nessas entidades e também o seu período de professora. Tá. Olha, é engraçado que como associada, eu comecei, foi na Sociedade Mineira de Engenheiros, que eu era estudante, fazia 4º ano de arquitetura, quando eu me associei à SME. A SME funcionava ainda ali na Rua Goiás, naquele prédio do Automóvel Clube, né? E foi em 1966. Quando a SLU foi criada, teve um congresso em Brasília, foi em 1974, março de 74, e lá em Brasília nós criamos a Associação Brasileira de Limpeza Pública, Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. E eu fui sócia desde o primeiro momento dessa associação. Hoje ela tem já um instituto, o Valoriza Resíduo by ABLP, que foi criado no final do ano passado. Que bom. Eu também sou sócia benemérita do Valoriza Resíduo. Então, assim, tanto a ABS, quanto a SME, quanto a ABLP, quanto a Associação dos Ex-Alunos, são instituições que eu fui filiando e fui participando como membro da diretoria. Na ABS, eu fui vice-presidente, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu fui para a ABS em 83, e lá eu fui diretora, fui membro do conselho e fui vice-presidente 2 vezes. Uma vez foi agora mais recentemente, e depois também, um pouquinho de tempo atrás, eu fui vice-presidente também, e o presidente era o Marcos Pedrosa,
que era da Copasa. Eu fui vice dele, e depois também eu fui vice já de um lixólogo também. Ele trabalhou como diretor da SLU, e é muito importante eu dizer que ele foi para a ABS a convite da esposa dele, da PEG, que fui eu que levei para a ABS, e ele virou também um presidente. Então, é muito importante eu dizer isso, porque assim, é uma pessoa levando a outra, né? A PEG trabalhava comigo na SLU, e quando ela foi para lá, ela levou o maridão, né? E ele virou presidente da ABS MG. Então, e a participação de professora? Como professora, eu comecei no Isabella Hendricks, em 1982, na primeira turma do Isabella, e lá eu fiquei 24 anos. E a primeira turma do Isabella, a gente estava, organizando o curso, né? Eu que organizei a disciplina que eu dava, que era higiene da habitação. Depois eu dei conforto ambiental, e juntamente com ética profissional, que era o trabalho que eu fazia no CREA. Eu fui coordenadora da Comissão de Ética Profissional do CREA por 2 gestões. Então, no Isabella Hendricks, no curso de Arquitetura e Urbanismo, eu tive uma atuação por um período muito longo, e, paralelamente, eu dava aula também na Faculdade de Ciências Médicas, no curso de Medicina do Trabalho, dava aula de saneamento e meio ambiente. Foram 18 anos. E vários outros locais eu dei aula, no IETEC, dei aula também para advogados, no Centro de Atualização em Direito. Na PUC, dei aula no PREPS, dei aula no curso de saneamento da FEAMIG, e assim, em vários outros locais, sempre como convidada. Com carteira assinada mesmo, foi só no Isabella Hendricks. Nos outros, eu fui dando aula como convidada, dava aula 1 ano, 2 anos, dei aula também na UFMG, e também nesses eventos que os estudantes fazem, Semana da Engenharia, toda Semana da Engenharia tinha uma palestra sobre resíduo sólido. E eu fazia palestra sobre resíduo sólido, depois as pessoas se interessavam em eu fazer o curso de Engenharia Sanitária, e assim eu ficava muito contente de saber que eu tinha incentivado alguém a trilhar o meu caminho, né? Claro. No próprio curso de arquitetura também, eu tive vários ex-alunos que fizeram engenharia sanitária, alguns até trabalharam comigo. Quando eu me aposentei, eles trabalharam comigo como colaboradores. Então, foi muito bom ter dado aula. Eu acho que dar aula é uma coisa muito boa, porque você acaba aprendendo. Justamente. E acaba se colocando como uma pessoa que tem de estudar sempre, né? Porque você tem de estar atualizada para dar aula. Aqui na ABS, eu já dei vários cursos, principalmente para funcionários da Copasa, que a ABS ela tem um programa de cursos, e nesse programa de cursos ela faz contratos com algumas instituições, e a Copasa é uma delas. Então, a gente dá sempre um curso de saneamento, e eu faço parte dessa equipe, dando aula de resíduos sólidos. Mas tem aqueles que dão aula sobre tratamento de água, outros tratamento de esgoto, drenagem urbana e controle de vetores, etc. Então, assim, eu entro mais na parte de resíduos sólidos. Porque, na verdade,
Eu tenho 3 cursos, mas eu sou lixóloga. Porque minha vida toda eu trabalhei com resíduo sólido. Desde que eu terminei o curso de engenharia sanitária, que eu trabalho com resíduo sólido. Então, eu fiquei 34 anos entre prefeitura e SLU, mas há 20 anos eu continuo como consultora e professora de resíduos sólidos. Então, já tem mais de 50 anos, mais de meio século aí, trabalhando com resíduos sólidos. E contribuindo com todo mundo, né? Mas é muito bom, né? É ótimo, é ótimo, né? A mãe Eli está feliz? Muito feliz com o que eu escolhi para a minha vida profissional e muito feliz também com o que eu escolhi para a minha vida pessoal. Casei-me com uma pessoa que tinha os mesmos ideais que eu, de preservar o meio ambiente, de reduzir as zoonoses no estado, de erradicar a febre aftosa. Ele era médico veterinário, Antônio Cândido Martins Borges. Ele presidiu vários órgãos do Estado, desde o GEFAMIG até o último que ele presidiu, que ele foi o criador dele também, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. E ele criou uma equipe técnica no IMA de grande valor, pessoal capacitado, e eles conseguiram erradicar a febre aftosa em Minas. Hoje, Minas é área considerada fora da febre aftosa, não precisa vacinar mais. Isso dá uma redução de custo para o produtor de mais de 700 milhões de reais por ano. Muito bem. Minas passou a exportar mais, principalmente proteínas. Então, isso se deve muito ao trabalho dele e ao trabalho da equipe que ele formou e que deixou no IMA, porque quando foi criado o IMA, ele foi um dos criadores do IMA, ele, uma equipe, né? E ele ficou 6 anos no IMA. Depois que ele saiu do IMA, ele ficou um período curto como secretário adjunto da Agricultura e depois ele se aposentou. Então, ele deu uma contribuição muito grande para o Estado no controle de zoonoses e na erradicação da febre aftosa, além de outras contribuições, né, que também mereciam ser destacadas. Então, Deus fez e ajuntou o casal. Que coisa boa, né? Que Muito coisa bom. maravilhosa. Né? Uhum. Nosso tempo está terminando, querida. Eu quero que você deixe uma mensagem de vida, né? Que eu acho importante a gente viver assim como você está vivendo, como eu estou vivendo, a gente feliz pelos nossos legados. Olha, eu acho que a gente deve procurar aquela profissão que você gosta, que você sente realizada ao trabalhar nela. Isso é muito importante, porque quando você faz as suas atividades com amor, com dedicação, você consegue resultados muito positivos. Outra coisa é valorizar as equipes que trabalham com você, porque essas equipes, elas te ensinam também. Não é só você que ensina para elas. Elas te dão retorno, elas te ensinam também. E eu tive a felicidade de trabalhar 34 anos no mesmo emprego. É claro que eu não tive só, como se diz, coisas que me alegrassem. Tive até um dissabor, mas que eu soube assim, superar com rapidez, com honestidade, com dignidade e levando para o meu lado de crescimento pessoal, né? Eu não vou falar o que é, muita gente sabe o que é, né? Mas eu acho que isso, para mim, também foi um aprendizado, porque nem sempre você tem as pessoas do seu lado
Às vezes você tem pessoas que são contra por ser contra, né? Mas o que eu deixo é que, gente, pense um pouquinho naquilo que a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos dá como prioridade na questão dos resíduos. Não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor em aterro o rejeito. Se vocês fizerem isso, separando nas suas próprias casas aquilo que é reciclável daquilo que é resíduo orgânico, que pode ser transformado em composto orgânico, vocês já estão contribuindo muito para a qualidade de vida e contribuindo muito para uma vida saudável na cidade. Então, o que eu mensagem é isso. Pense um pouquinho e coloque isso em prática. Muito bom, viu, Maeli? Que bom, viu? Obrigado pelo seu tempo, pela sua história belíssima, né? E está aí, né? Feliz, pensando ainda no coletivo. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Um grande abraço para você. Obrigada ao Papo Mineiro. Tivemos, então, aí uma aula, né, gente? A gente tem que chamar isso de aula, né? Uma aula de experiência, mas uma aula de vida, e que está aí firme ainda, pensando não só no individual, mas no coletivo, nas pessoas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.